Dados do Instituto de Segurança Pública, o ISP, apontam que entre 2007 e 2015, o número de homicídios decorrentes de intervenção policial no estado do Rio caiu 73% na capital e 85% em áreas de UPP. Mas até o final de 2015, o número de homicídios pode voltar a aumentar. Os dados foram divulgados durante a reunião da CPI, que apura casos de auto de resistência no estado. Os principais locais de ocorrência dos autos de resistência são em São Gonçalo, Baixada Fluminense, Bangu e extremo norte da capital, principalmente na área da Pavuna. O número, que já foi de 1.330 em 2007, teve forte redução e chegou a 416 em 2013. Apesar disso, este ano, o número pode voltar a subir e chegar a 670 casos. A comissão solicitou ao Instituto dados sobre os impactos nos locais onde ocorrem estes casos. Nesses locais, num curto espaço de tempo, há um aumento do número de prisões, há uma queda no número de outros homicídios, há uma queda no número de roubos de veículos, há uma queda, um aumento na apreensão de armas, na apreensão de drogas. É saber a efetividade dessas situações, até para que sirvam de balizadores para a segurança pública no futuro próximo. No estado, 12 delegacias acumulam 50% dos casos dos autos de resistência. As principais são a 39ª DP da Pavuna, com 45 casos, a DP de Belfor Roxo, com 44 casos, e a DP de Bangu, com 32 casos. Nos últimos anos, também houve aumento dos casos em regiões fora do eixo metropolitano. Os maiores índices foram em Cabo Frio, seguido por Macaé e Angra dos Reis. Isso pode ser justificado pela presença das UPPs na capital, que podem ter incentivado a migração do tráfico para estas áreas. A UPP é uma política muito exitosa na redução de homicídio decorrente de intervenção policial. Você tem uma forte redução desses números em 2011 e 2012, que coincide justamente com a expansão da política de pacificação. Uma análise mais refinada permite ver que os locais que mais reduziram são os locais mais afetados com essa política. E o que a gente vê é que, na verdade, essa realidade de homicídio decorrente de intervenção policial, ela está muito associada à lógica da confrontação e da guerra contra o tráfico. Então, ela é presente nos locais não pacificados. Também participou da reunião o coordenador do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça Criminais do Ministério Público. Ele ressaltou a dificuldade da instituição em realizar o controle externo da atividade policial. Para isso, foi criada uma resolução pelo Conselho Nacional do Ministério Público que orienta os promotores de justiça nos processos de auto de resistência e também ajuda na criação de um banco de dados que ainda está sendo preenchido. Com o passar do tempo e os problemas acontecendo, esse âmbito de atuação de controle externo foi tendo um entendimento um pouco mais abrangente e chegamos agora ao ponto do próprio Conselho Nacional do Ministério Público baixar uma resolução especificamente sobre esse assunto dos autos de resistência, disciplinando o que deve fazer o promotor de justiça nesses casos do auto de resistência. Mas o controle externo da atividade policial também vem sendo aperfeiçoado, também tem assento em resoluções do Conselho Nacional do Ministério Público. A resolução número 20 trata desse assunto, só que ela vem sendo aperfeiçoada com o tempo, ela vem sendo modificada. O relator da CPI, deputado Marcelo Freixo, propôs que tanto o ISP quanto o MP enviem informações mais detalhadas que ajudem o esclarecimento dos casos de homicídio envolvendo policiais. Nós hoje não conseguimos saber, por exemplo, se um mesmo policial tem uma quantidade grande de autos de resistência. Então, um único policial pode ter 20, 30, 40 autos de resistência, o que evidentemente seria algo inadmissível, e você não tem essa informação no Ministério Público, que é completamente diluída essa informação, e não tem no ISP. Então isso depende exclusivamente da Polícia Civil. Então essa é uma informação que a gente precisa apurar. Não se sabe, por exemplo, o Ministério Público não pergunta ou não tem essa informação de qual é a utilização de munição por policial nem por batalhão, porque pode haver uma desproporção que faça com que o Ministério Público, na sua ação de fiscalização, possa ser mais preventivo do que reativo, porque isso ajuda que o controle possa melhorar o serviço da segurança pública. Para o presidente da CPI, deputado Rogério Lisboa, os dados apresentados pelo ISP ajudaram a comissão a iniciar o processo de avaliação dos casos. Tem uma série de dados que a gente, cruzando eles, que a gente acabou de pedir aqui na CPI, a gente vai entender um pouco mais dessa mecânica.
Então, o INSP tem muito dados importantes, só que esses cruzamentos ela não trouxe, que foi solicitado agora a ela, e com esses cruzamentos a gente vai conseguir ter bastante material para fazer um mapa dessa questão dos autos de resistência.